Graça e paz, queridos. Deus nos abençoe e vamos fazer a reflexão dessa noite. O tema é maturidade cristã, a virtude do amor. O texto base que nós vamos meditar está em 1 Coríntios 13, de 1 a 13. É um texto escrito pelo apóstolo Paulo e fala muito aos nossos corações. Vamos ler a palavra do Senhor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retina. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Toda a ênfase aqui do apóstolo Paulo nesse trecho da carta aos Coríntios revela, um ensinamento muito grande a respeito da maturidade cristã. Aí são esses aspectos que nós veremos detalhadamente, alguns em 4 aspectos, esse texto da palavra de Deus. Precisamos entender primeiro o contexto para que Paulo escreve essa carta. Corinto era uma localidade onde é a atual Grécia hoje, e era um centro do Império Romano naquela época, um ambiente internacional, de depravação geral. Uma cidade ostentava templos pagãos como o de Apolo e de Afrodite. Só em Afrodite eram mais de 1000 prostitutas cultuais. Eram prostitutas em que os visitantes iam até esse templo, mantinham relações com essas mulheres e deixavam lá o tributo como uma forma de agradar essas deusas, e em troca esperavam receber aquilo que eles tanto desejavam, que era riqueza, benefícios como na agricultura e até na própria comercialização e venda de animais. E eles acreditavam nisso. Então era neste ambiente, um ambiente descrito também como o paraíso do marinheiro, do bêbado, do inferno para as mulheres decentes. E toda aquela cultura influenciada pelo espírito competitivo da cultura greco-romana daquela época, valorizando o status, a glória, os debatedores, os oradores eloquentes. Ser espiritual para aquela comunidade significava ser intelectualmente, o intelectual, o social, o chique, moderno, arrumado. E é nesse contexto todo em que Paulo escreve aos crentes daquela cidade, porque ele estava tratando de alguns problemas muito sérios em Corinto. Nos capítulos anteriores está falando da divisão da igreja, da arrogância dos líderes daquela igreja, do egoísmo dos irmãos, da impaciência uns com os outros nos cultos públicos, briga entre irmãos, o orgulho e abuso em alguns dons, especialmente no dom de línguas. Invejavam os dons espirituais dos irmãos, nas refeições, na ceia do Senhor, se comportavam de maneira indecorosa, mau uso da liberdade cristã. Eles frequentavam festas pagãs, comidas dedicadas a ídolos pagãos, eles comiam também. Paulo vem tratando todos desses temas
comparação e competição entre os irmãos, imoralidade sexual, dificuldades em casamento. Então esse era o contexto, né, de uma igreja no contexto social muito difícil, né, e tratando de problemas nessa igreja e como esses problemas afetavam, né, a vida espiritual e a maturidade cristã. E Paulo vem tratando desse tema, e nesse capítulo 13 ele vai falar daquilo que é essencial, daquilo que é fundamental para o crescimento e a maturidade cristã. No versículo de 1 a 3, Paulo, como nós já lemos aqui, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso valerá. O que o apóstolo Paulo está enfatizando aqui, e ele cita pelo menos 5 dons espirituais de língua, dom de profecia, de conhecimento, fé e de contribuição. E enfatiza que sem o amor, o exercício desses dons não vale nada. Os dons em si não definem o nosso valor diante de Deus ou da igreja, pois sem o amor, o que fazemos de nada vale para o Senhor. E é essa ênfase que o apóstolo Paulo quis passar para aqueles irmãos na cidade de Corinto. Paulo também emprega essa figura de linguagem, a hipérbole, para de uma forma propositada, exagerada, afirmar que até mesmo os dons espirituais e suas manifestações mais espetaculares nada significam, a não ser que sejam motivadas pelo amor. E que aprendemos com isso? Tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que falamos e tudo aquilo que fazemos na obra do Senhor, se não tiver amor, não está valendo nada. A lição mais importante da maturidade cristã é o amor enriquece tudo. E aprendemos que o amor enriquece tudo quando fazemos pela motivação correta. Aquela igreja passava por questões seríssimas e Paulo vem tratando tudo isso aqui, porque eles esqueceram do amor, esqueceram do primeiro amor. Nos versículos 4 a 7, o apóstolo diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que o apóstolo está nos lembrando, e quando ele comparando esse texto de 1 Coríntios 13, de 4 a 7, com Gálatas 5, 22 e 23, a gente vai falar e vai lembrar dos dons do Espírito, do fruto do Espírito na nossa vida. 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas virtudes do Espírito Santo, quando comparadas com esse texto, nos traz o que mais precisamos, é que sem o amor nada adianta. O dom do amor é da mesma natureza e essência do amor de Deus derramado em nossos corações pela ação do Espírito Santo quando recebemos Jesus Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, recebemos o amor de Deus, recebemos o Espírito Santo. É esse amor de Deus, e descrito em Romanos 5, parte B, diz assim: porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E é esse amor que deve ser a base de tudo aquilo que fazemos, tanto na nossa vida enquanto cristão, na nossa vida enquanto membros da igreja, no corpo de Cristo, que é a igreja, e devemos usar do amor. É por isso que Paulo faz tanta ênfase ao amor, para tratar dos problemas daquela igreja. Eles tinham esquecido que eles eram cristãos espirituais, e Paulo vai falar muito forte sobre isso. É o que ele acaba revelando também nessa carta aos Gálatas, quando ele trata do fruto do Espírito, que devemos viver uma vida pelo Espírito. Quando aquelas mesmas situações que a igreja estava enfrentando lá,
né? Eram problemas completamente relacionados a essa carnalidade, que apesar deles terem, né, recebido Jesus Cristo no coração, mas eles se recusavam a crescer espiritualmente. E eram tudo manifestações que eles estavam tendo, manifestações da vontade carnal, da vontade pecadora, e Paulo fala sobre isso em Gálatas 5,19, as obras da carne manifestam imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Essas mesmas manifestações da obra da carne, da vontade pecaminosa, o apóstolo Paulo combate isso aí nos irmãos lá da igreja de Corinto. E em 1 Coríntios 3, ele vem falando sobre isso. Irmãos, não a vocês não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dê a vocês o leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que ainda há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? O apóstolo Paulo ele enfatiza muito isso, né, que eles esqueceram do amor, eles esqueceram da presença do Espírito Santo na vida deles. Eles esqueceram que através do Espírito Santo, do amor de Deus derramado nos corações, nos nossos corações, tudo tem que ser feito de novo. E a gente tem que passar a viver pelo Espírito Santo. E esse fruto do Espírito Santo, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprios, tem que ser visível na nossa vida. E tudo aquilo que fizermos com os dons espirituais que recebemos, se não tiver amor, não está valendo absolutamente nada. E essa descrição do amor cristão enfatiza a nossa disposição de abrir mão dos nossos próprios interesses pelo bem dos outros. É o que Paulo nos fala em Romanos 5, de 6 a 8. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha até coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu no nosso favor quando ainda éramos pecadores. É esse amor de Deus, né, que o apóstolo Paulo está falando. É esse amor de Deus que entregou Jesus Cristo para morrer pelo nosso pecado. É esse tipo de amor que devemos buscar. Em Filipenses 2, de 4 a 8, o apóstolo Paulo também, numa demonstração daquilo que é o interesse do próximo, e Jesus Cristo dá esse exemplo, diz assim, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E é esse exemplo que Jesus Cristo nos dá de amor, esse exemplo que Deus nos deu, desse amor tão grande que entregou seu Filho para morrer por todos nós pecadores. O amor, ele edifica. O conhecimento sem o amor traz orgulho, enche a pessoa de vanglória. O cristão maduro reconhece que seus conhecimentos são limitados, pois somente Deus sabe todas as coisas. E o apóstolo Paulo confirma isso na concordância bíblica em Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, nós não conhecemos todas as coisas, somente Deus conhece todas as coisas. O amor edifica, o amor libera o poder do Espírito Santo em nossa vida, na vida do próximo, na igreja,
demonstrando ser um cristão conhecido e aceito por Deus como um dos seus redimidos, ou seja, daqueles que pediram perdão a Deus, reconheceram que são pecadores. Em 1 João 4, 7, 8, o texto nos diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Mais uma vez, né, a concordância da palavra de Deus, demonstrando que Deus é amor e que precisamos do amor de Deus para todas as áreas das nossas vidas, na igreja, em casa, na família. Esses versículos que lemos agora tem que ter uma aplicação prática, né? O amor, a bondade, a fidelidade, a mansidão. Primeiro temos que ter este amor no nosso coração e viver esse amor primeiramente na nossa família, na nossa casa, demonstrando o amor e vivendo o amor com o esposo, com a esposa, com os filhos, na igreja, no convívio, na sociedade, em todos os lugares onde nós vamos, devemos demonstrar, e esse amor tem que ser visível na nossa vida. Encerra essa parte: o amor cobre tudo, e é tudo e move tudo. É o combustível da fé cristã, é o amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o amor, é edificante. O amor é edificante, temos que refletir sobre isso. Em nossa vida cristã, temos vivido esse amor de Deus? Há pessoas que têm muitas habilidades nas obras, na obra do Senhor, mas não fazem com o dom do amor e acabam por atuar sem alegria e paz. E quantas coisas acontecem? Quantas pessoas servem nos ministérios com a habilidade, todo o conhecimento, com os dons, talentos, mas não fazem por amor. E por isso não tem alegria e paz. Outros cheios de egoísmo, nada suportam, levam as pessoas a sofrerem, deixam-nas sem acreditar em Deus e sem esperança, porque não têm amor, são cheios de egoísmo, estão buscando glória, a vanglória. O evangelista, o pastor, qualquer liderança que não tiver amor, paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio, não fará o serviço, não executará o seu dom espiritual de maneira agradável a Deus e acaba se frustrando. E quantas pessoas existem hoje frustradas na vida por falta do amor? Porque fazem isso para vanglória, fazem isso por um reconhecimento pessoal, não para buscar o interesse do próximo, demonstrar todo o seu interesse em glorificar a Deus em primeiro lugar. Outro aspecto que veremos agora é que o amor permanece. Nos versículos de 8 a 13 diz assim: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos em parte um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora os três: a fé, a esperança e o amor. O amor deles, porém, é maior. Mais uma vez, o apóstolo Paulo enfatiza a permanência do amor. Aí quando ele fala que era menino e agora tornei homem, ele está falando o quê? Da maturidade cristã. Nós, quando conhecemos a Jesus, somos crianças e vamos crescendo na maturidade, na busca, no conhecimento de toda a verdade, quando deixamos que o Espírito Santo de Deus, que o amor de Deus derramado nos nossos corações transforme a nossa vida. A profecia, o conhecimento, as línguas desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre, pois Deus é amor. O texto em 1 João 4,16 diz assim: assim conhecemos o amor de Deus que tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Para permanecermos em Jesus, para permanecermos em Deus, devemos ter esse amor de Deus agindo na nossa vida, devemos ter o Espírito Santo de Deus guiando as nossas vidas. Quando ele fala no versículo 10 da perfeição, do que é perfeito,
é o fim, o cumprimento e a maturidade. É uma referência clara à segunda vinda de Jesus Cristo. O cristão somente conhecerá o Senhor completamente quando da sua vinda. Jesus nos conhece perfeitamente, mas nós só o conheceremos perfeitamente, plenamente, quando Jesus Cristo voltar, e Ele vai voltar, nós cremos nisso. É essa esperança que nos move, é esse amor, a fé que nos transforma, que Jesus Cristo vai voltar. O amor é duradouro e que Ele produz permanece. A fé, a esperança e o amor andam juntos, mas o amor é que impulsiona e move a fé e a esperança. E assim como é triste quando não damos ênfase ao Espírito Santo, seus dons, o fruto, como está escrito na palavra, devemos buscar sim, deixar sermos transformados e movidos por esse amor. A virtude do amor permanece. O fruto do Espírito Santo, chamado amor, dá condição ao cristão de crescer, amadurecer e trabalhar na obra do Senhor. É como o texto já nos diz, e daquilo que temos aprendido ao longo dessas ministrações a respeito da atuação do Espírito Santo na nossa vida, na igreja, derramando dons espirituais para que a igreja seja edificada e que a igreja cumpra todo o seu papel que da obra do Senhor que Cristo nos manda fazer. Concede dons espirituais na obra e na edificação da igreja, Efésios 4:12. Com o fim de quê? De preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, a igreja, seja edificada. A virtude do amor é a evidência da presença e da plenitude do Espírito Santo na vida do crente, reproduzindo Cristo. 2 Coríntios 3:18 é um texto que concorda com todo o que estamos falando. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo. A nossa vida é modificada quando permitimos a ação do Espírito Santo na nossa vida, quando permitimos que realmente Jesus Cristo trabalhe, que o Espírito Santo trabalhe. Viver a virtude do amor é viver pelo Espírito Santo. A virtude do amor na caminhada cristã é vivida quando crucificamos nossas paixões, nossos desejos carnais e andamos segundo a vontade do Espírito. É isso que o apóstolo Paulo vai falar dessa briga que existe entre a vontade da carne, as obras da carne, em Gálatas, que nós já lemos, e o fruto do Espírito Santo. Espírito Santo e a carne, né, militam um contra o outro, mas quem vai vencer essa batalha? Quem nós buscarmos, quem nós alimentarmos. Em Gálatas 5,16 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não podem, e vocês não fazem o que desejam. Gálatas 5,16 e 17 nos traz isso, e devemos estar atentos a isso. Estamos permitindo que a nossa carne seja mais forte. E Paulo fala isso aos crentes na cidade de Corinto, dessa carnalidade. Eles estavam vivendo ainda na carne, satisfazendo os desejos da carne, eram crentes carnais. E o que o Senhor espera de todos nós, que sejamos crentes espirituais. A Bíblia nos dá assim um perfil dos crentes carnais, e essa aplicação é hoje para a nossa vida. Quando estudamos e meditamos na palavra, quando estamos buscando todo o conhecimento, temos que entender o texto da palavra de Deus, no contexto em que ele foi escrito, para quem ele foi escrito, e como ele se aplica hoje às nossas vidas, à luz dos ensinamentos da palavra do Senhor. É o que devemos fazer quando interpretamos a palavra de Deus, entender o texto no contexto, para quem que ele foi escrito, o que estava acontecendo naquela época e como esses fatos, esses princípios se aplicam ainda hoje na nossa vida. Porque a palavra de Deus ela é viva, eficaz e poderosa. Os fatos que aconteceram lá com os crentes na cidade de Corinto continuam acontecendo hoje. E quanto tempo já se passou? Mais de 2000 anos que essa palavra foi escrita e as coisas continuam, porque a mesma maldade que existia lá atrás ainda existe hoje. Mas nós temos a esperança, nós temos o Espírito Santo e temos o amor de Deus derramado nos nossos corações para modificar toda essa realidade e passarmos a viver no Espírito. Algumas evidências
são criancinhas em Cristo, salvos pela graça, mas não buscam ou se recusam a ser transformados e não podem suportar um alimento sólido. É que Paulo já falou, e eu já li esse texto em 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Andam segundo a carne, não pode agradar a Deus. Romanos 8, de 8 a 10. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês que estão sob o domínio da carne, mas do fruto, se de fato o fruto de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito Santo de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E é o que devemos buscar, andar segundo o Espírito e não satisfazer os desejos da carne. Não tem amor à palavra, é o perfil de um crente carnal. Em João 14, 23, nos lembra isso. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viveremos nele e faremos morada nele. Devemos ter amor à palavra de Deus, devemos ter amor a todos os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo que estão na Bíblia. O perfil de um crente carnal é que ele não tem uma vida de oração. Nós já falamos desse texto aqui em outras ministrações. Alegre-se sempre. Orem continuamente. A vida do crente espiritual é aquele que permanece orando, que tem amor à palavra, que anda segundo a vontade do Espírito Santo. Um crente carnal não testemunha de Cristo habitualmente. O texto de Atos 1:8, mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo de Deus derramado nos nossos corações nos possibilita e nos dá poder de testemunhar, de anunciar Jesus Cristo para todas as pessoas, de anunciar o plano de salvação, de anunciar que há esperança para esse mundo perdido, de anunciar que há salvação para os que estão mortos espiritualmente. Ou seja, Deus nos deu o seu amor, nos deu o seu poder para testemunhar. E quando não testemunhamos habitualmente sobre a obra do Senhor, somos crentes carnais. Não oferecem louvores a Deus, Hebreus 13:15, louvores que agradam a Deus. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Toda pessoa que confessa Jesus Cristo tem que louvar, tem que agradecer. Então devemos oferecer louvores que agradam a Deus. E como é que fazemos isso? Com o fruto do Espírito Santo, praticando as obras que Jesus nos manda fazer, vivendo de acordo com a vontade do Espírito e não de acordo com a vontade pecaminosa e carnal que é grudada em todos nós. O importante também é que essas pessoas não se consagram a Deus. Romanos 12, de 1 a 2, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Jesus Cristo quer, que sejamos crentes espirituais, que a nossa mente seja renovada pelo poder da palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, e devemos permitir que Jesus Cristo, o Espírito Santo, guie as nossas vidas e que a gente mude todos os nossos hábitos. Aquilo que os irmãos lá em Corinto passavam naquela época, eles estavam vivendo na carne, eles não estavam permitindo e que a sua vida fosse guiada pelo Espírito Santo. Outra coisa, não tem alegria na salvação. Salmo 51, 12 diz assim: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Nós que somos salvos no Senhor Jesus Cristo, devemos ter essa alegria, devemos ser alegres. Temos a alegria porque Jesus Cristo está habitando no nosso ser através do Espírito Santo. Somos morada do Espírito Santo, já pregamos sobre isso aqui. E devemos voltar e reconhecer tudo aquilo que a ação do Espírito Santo, esse amor maravilhoso, atua na nossa vida.
Um crente carnal é aquele que ainda não negou a si mesmo, nem tomou a sua cruz para seguir Jesus Cristo. Lucas 9, 23. Jesus dizia: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Um perfil de um crente espiritual é que ele sabe seguir Jesus Cristo. Ele já negou a si mesmo, negou seu orgulho, sua vaidade, sua prepotência e passa a viver de acordo com a vontade de Deus. Como aplicação prática desse ensinamento de hoje, a virtude do amor de Deus é o combustível para o crescimento da maturidade espiritual na nossa vida, na vida do cristão. Sem esse amor, sem a evidência do amor nas nossas atitudes, em casa, na igreja, onde estivermos, demonstra imaturidade, demonstra ainda que não temos o amor de Deus de uma forma visível na nossa vida. E somente pela ação do Espírito Santo é que podemos reproduzir Cristo Jesus nas nossas vidas. E como isso é importante, devemos reproduzir Jesus Cristo nas nossas vidas. Vimos esses 4 aspectos. O amor enriquece, o amor é edificante e o amor permanece. E o amor tem que ser vivido pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Mas vamos orar e continuar, estamos ainda em oração, por tantas coisas que estão acontecendo, por essa enfermidade. O texto em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a terra. Nós vamos orar agora, agradecendo pela palavra, agradecendo pela ação e pelo amor de Deus derramados nos nossos corações. E que possamos, sim, fazer uma reflexão. Como está a nossa vida? Temos sido mais crentes carnais ou somos crentes espirituais e buscamos crescer e amadurecer no amor? Devemos fazer essa reflexão. E na preparação dessa mensagem, quanta coisa Deus falou no meu coração e quantas atitudes que eu tenho que modificar. Deixar de ser um crente carnal e passar a ser um crente espiritual. Viver essa maturidade cristã. Espelhar Jesus Cristo na minha vida. E é isso que devemos fazer. Vamos orar. Senhor Pai, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, ó Deus, que foi ministrada essa noite, ó Deus, pela ação do Teu Espírito Santo, ó Deus, nas nossas vidas, Pai, derramadas, ó Deus, quando o Senhor nos deu o Teu amor, Deus, quando aceitamos Jesus Cristo, Pai. E queremos, ó Deus, em primeiro lugar, te pedir perdão, Deus, pelas nossas ofensas a Ti, por todas as vezes, ó Deus, em que temos agido como crentes carnais e não como crentes espirituais, ó Pai. Que o Senhor nos perdoe por isso, ó Deus, e que o Senhor nos conduza nos Teus retos caminhos, ó Deus. E que o fruto do Espírito Santo, ó Deus, na nossa vida, Deus, seja uma forma tão forte, ó Deus, que as pessoas possam ver essas qualidades, o fruto e as virtudes do amor, as virtudes do fruto do Teu Espírito Santo derramado nas nossas vidas e que isso seja visível, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de todos nós, Pai. Te clamamos, ó Deus, e te pedimos, ó Deus, por tantas pessoas ainda, Deus, que estão sofrendo por conta dessa enfermidade, ó Deus, quanta luta, quanto sofrimento, quanta dor, Pai. E te pedimos, ó Deus, que Teu Espírito Santo, Consolador, Deus, esteja agora, nesse momento, Deus, consolando tantos corações, Pai, que estão sofrendo, quer porque tenham perdido algum parente, algum amigo, familiar, Deus, ou porque estão sofrendo, porque ainda, Deus, não permitiram, Deus, que a atuação do Teu Espírito Santo, Deus, seja suficiente para viver de uma forma que agrade a Deus. Ó Pai amado, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Queridos, tenham uma noite abençoada e queremos lembrar vocês que no dia 5 de julho, às 18 horas, retomaremos as nossas atividades presenciais lá na nossa sede da Igreja Batista do Farol. Que Deus os abençoe. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.
eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. O que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus.